Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Todo mundo aí fazendo seu isolamento? Sem bater perna, hein? Por favor. Gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o espaço agrário. Então eu peço que vocês peguem lá a apostila de vocês, abram na página 14, capítulo 16, e hoje nós vamos trabalhar ainda com os espaços intensivistas, né, com os sistemas intensivistas, mas agora na parte da pecuária, na parte da produção de madeira, né, então chamada silvicultura, e no final eu vou estar trabalhando com vocês a respeito de algumas relações de trabalho no campo, tá bom? Então, a aula de hoje vai dar aí um fechamento nesse conjunto de espaços agrários, subsistemas agrícolas, formas de produção agrícola, e na próxima aula a gente começa a analisar mais de perto o conjunto de países e os seus espaços agrários. Bem, acompanha comigo aqui, vamos para o nosso slide aí inicial, trabalhando com a questão da pecuária, tá bom? Então olha só, gente, quando nós falamos de pecuária, e eu expliquei isso para vocês, né, a pecuária seria a domesticação de animais, certo? Eu falei sobre essa questão particular da domesticação, mas eu não falei dos tipos, né, de pecuária. Então, da mesma forma que a agricultura tem intensivista e extensiva, eu também tenho na pecuária. Então, você vai ter a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Pecuária intensiva, gente, ela é caracterizada por uma preocupação muito grande com o bem-estar do animal. Aliás, melhor, né? Não diria o bem-estar, mas a produtividade. Então, a questão desse animal se desenvolver sem doenças, mas de forma rápida, certo? Confinada, geralmente, e muito atrelada a todo um sistema produtivo, ou a indústria de laticínios, ou a indústria de carne, tá bom? Então, você vai ter aqui nesse caso, uma série de técnicas sendo utilizadas. Ração, que vai complementar a alimentação, vai ser a única alimentação daquele animal. Vacinas, hormônios de crescimento nesse processo, inseminação artificial, certo? Então você vai ter toda uma série de preocupações para que esse animal tenha lá todos os cuidados sanitários, então não pegue nenhuma doença, mas que venha se desenvolver da forma mais rápida, certo? Para poder ir para o abate e ir para o consumo. Então aqui está muito relacionado com a indústria de alimentos e principalmente, né, laticínios e frigoríficos, que já havia falado anteriormente para vocês, mas só reforçando, tá bom? A outra forma que eu tenho de produção é a chamada pecuária extensiva, tá bom? Essa pecuária, gente, ela não conta com a tecnologia do primeiro caso. Então, no primeiro caso, eu tenho muito investimento financeiro e, claro, que voltado a um retorno financeiro também grande, em cima do investimento que foi feito. Aqui, nesse caso, não. É mais uma criação, que eu diria, doméstica, certo? Para a produção em grande quantidade de carne ou de leite, o sistema extensivo hoje ele não é recomendado e é pouco utilizado. O que você pode ter é um semi-extensivo, né? Como no Brasil a nossa agricultura, muitos agricultores, principalmente produtor rural pequeno lá, não tem dinheiro, ele tem que se adaptar, certo? Não tem como investir num intensivo, mas já começa a ter algumas preocupações que anteriormente ele não tinha no extensivo. Então, por exemplo, vacinação. Tá? Então, olha só, gente, esse sistema extensivo, ele geralmente é caracterizado por uso de pastagem. Então, se no primeiro caso eu tenho ração animal sendo utilizada, aqui o meu animal vai pastar, tá bom? Pode ser o gado, né, criação bovina, pode ser até galinha também pastando lá no terreiro, certo? Pegando lá todo o alimento no terreiro. Então, aqui eu não tenho, gente, uso intenso de ração. Posso usar a ração no sistema extensivo? Posso. Né? Eles até usam em determinadas épocas do ano, quando o pasto está muito seco. Mas não é algo permanente nesse processo. A pastagem, sim. Tá bom? Claro que feita muitas vezes em latifúndios, certo? Principalmente a criação de gado bovino,
ele é feito em grandes latifúndios, porque eu preciso de grandes áreas de pastagem, né? Vai ter preocupação com vacinação, com a saúde desse animal? No passado não, tá? No passado o animal era criado lá de qualquer jeito, aquela expressão que a gente usa, né, de criar o gado solto, ou seja, de deixar o animal ao seu próprio, ao seu bel prazer, ou seja, sem preocupação nenhuma do que vai acontecer com aquele animal, certo? Aqui já não, já hoje em dia tem o sistema extensivo, mas ele tem preocupação com vacinação, se faz também inseminação artificial para melhorar muitas vezes o plantel do gado, tá? Não há um abandono total do acompanhamento veterinário. Então, o extensivo clássico, aquele do animal abandonado, é um pouco difícil você encontrar isso hoje, certo? Bem, esse sistema extensivo no Brasil em particular, eu diria que semi-intensivo, ele vai produzir um tipo de carne que nós chamamos de carne verde, certo? Então, há países hoje que preferem comprar do Brasil, gente, não é só porque a nossa carne é barata, mas porque nós temos um processo hoje de produção dessa carne nesse sistema semi-extensivo. Então, o animal pasta, mas tem um acompanhamento sanitário devido. E essa carne ela é melhor, certo? Do que a carne que é produzida somente no sistema intensivista com uso de hormônio e o gado confinado. Então, o Brasil hoje tem uma boa colocação, principalmente da sua carne bovina, devido ao uso aí desse sistema semi-extensivo, e que a gente chama hoje de carne verde, tá bom? Isso principalmente para carne bovina. Carne suína e aves, a gente sabe que não funciona assim. É aquele sistema intensivista que às vezes dá dó no coração, né? Por conta do tratamento que aqueles animais têm. Então, cuidado com isso. Sistema intensivo não significa que o tratamento do animal seja, digamos assim, humanizado. Não, tá? Eu quero alta produtividade e esse animal crescendo rápido. Se você quer algo mais humano, mais próximo à natureza, você vai fazer um sistema semi-extensivo com os cuidados, né? Não só sanitários, mas também da vida do animal, desse animal não sendo tão confinado. Bem, deixa eu passar aqui algumas imagens para vocês sobre a pecuária intensivista, ou aquilo que eu estou falando para vocês, né, o semi-extensivo. Então aqui eu tenho um exemplo de semi-extensivo, né, e aqui embaixo de intensivo. Aqui é um gado, você pode ver, Nelore, interior aí do Mato Grosso, e são as chamadas invernadas, tá bom? Então esses animais, eles são confinados durante o inverno em grandes áreas, como vocês estão vendo aqui. Aqui ele está sofrendo a alimentação, porque o meu pasto, olha aqui atrás, ele está seco. Então esse animal não tem como pastar, ele vai ficar nessas invernadas, mantendo o peso, não engordando, tá bom? Mantendo o peso. Depois, na primavera e no verão, aí sim ele engorda e é mandado daí para o abate. Aqui um sistema intensivista clássico das galinhas. Todo mundo sabe como é que esses bichinhos são criados, né? É de partir o coração, certo? Extremamente intensivo, tá? Você vê que são galpões escuros, inclusive com luz artificial, para que esse animal, inclusive, não tenha muita hora de descanso para ele ir crescendo meio que rápido, tá? Para ele ganhar peso em 40, 50 dias ser abatido. Então aqui, sistema intensivista clássico, aqui um sistema que eu diria semi-extensivo, tá bom? E aqui, gente, tem uma imagem daí sim, o tal opa, fui muito rápido, vamos voltar aqui. Sistema extensivo clássico. Isso aqui é a região ali do Pantanal, né, Mato Grossense, você vê o animal pastando, a figura do vaqueiro, boiadeiro, o que você quiser chamar ele ali, certo? Tocando o gado, esse gado vai de pasto em pasto, se alimentando, né? É um gado hoje saudável também, pode ver aí a qualidade, não é um gado ruim, mas é o sistema extensivo. Então ele depende desse pasto aqui, geralmente pasto natural. Tá? E é um animal que acaba caminhando muito, não ganha peso tão rapidamente como no caso semi-extensivo ou intensivo. Tá? Então aqui o exemplo desse sistema extensivista, certo? Bem, lembre-se, gente, que gado não é só bovino, né? A pecuária não é só bovina. Então lembre lá, nós podemos criar
Ovelhas, que daí é a minha criação de ovinos, cabras, que é a criação caprina, mulas, muares, cavalos, equina, tá bom? Então, fora a criação de aves e a criação de gado bovino, eu tenho esses outros, essa outra pecuária também convivendo e também criando as técnicas extensivas e intensivistas de produção, certo? Bem, vamos ali, gente, para uma parte ali da apostila de vocês, referente à chamada silvicultura, tá bom, gente? Silvicultura não é plantação dos silvas, por favor. Isso aqui é produção do quê? De madeira, de árvores, tá bom? É uma ciência e uma atividade econômica do mesmo jeito, tá, gente? Então, ele busca o quê? Povoamento florestal. Então, melhorar os povoamentos florestais. Seja recuperando uma mata nativa, seja formando, tá bom? Os bosques artificiais, os chamados reflorestamentos, tá bom? É extremamente importante essa atividade hoje. Por quê, gente? Primeiro porque ela vai colaborar com a captação de carbono na atmosfera e fazendo com que aquele monóxido de dióxido que estava lá na atmosfera acumulado volte novamente para o solo na forma de madeira. Segundo, que à medida que eu faço o manejo dos meus bosques, sejam eles naturais, sejam eles artificiais, eu vou estar, de certa forma, aliviando a natureza na retirada desse recurso importante que é a madeira, tá bom? E outras, não só madeira, como também outros produtos lá da floresta, tá? Então, a silvicultura é extremamente importante para a preservação de florestas naturais e a formação de florestas, né, recuperação de florestas que foram justamente colocadas abaixo, tá, para a agricultura. O mais conhecido é o reflorestamento. Então aqui, ó, as imagens, né, na sequência que eu vou colocar para vocês, tem a ver justamente com isso, com reflorestamento, que é muito conhecido de vocês. Quem for ali, gente, para a região de Ponta Grossa vai ver muito isso aqui, né? Esses bosques sendo formados, no caso aqui do Paraná, o famoso Pinus ilhotes, mas você também tem reflorestamento com outras espécies. Se você for para Minas, usa-se muito eucalipto, tá bom? E existem outras espécies, algumas delas nativas. Então, se você for aqui para a região de Bocaiúva do Sul, se você for para a região ali de Almirante Tamandaré, Colombo, Cerro Azul, é muito comum reflorestamento com uma espécie nativa, que é a bracatinga. A bracatinga ela é uma madeira muito utilizada na construção civil, tá bom? E também, gente, para lenha. Então, quando você tem lá uma pizzaria de forno a lenha, ou você tem aquecimento de piscina com lenha, tá? Geralmente é usada a bracatinga, certo? Se você vai numa construção civil e vê ali, às vezes, umas vigas de madeira bem retinha, certo? É bracatinga. É uma espécie nativa nossa e que nós realizamos reflorestamento, certo? Então, olha só, o reflorestamento é a formação desses bosques e, claro, esses bosques têm uma destinação, que é o fornecimento dos produtos de madeira. Então, em determinada época do ano, o que eu vou ter? O abate industrial dessa madeira, né? A retirada, não o abate, a retirada dessa madeira ali desses bosques. Então, você pode ver a utilização de maquinário pesado para isso. No que nós vamos usar madeira? Várias coisas. Então, móveis, construção, tá bom? Mas nós não podemos esquecer que a madeira também é utilizada para a produção de papel, papelão, né? E seus derivados. Então, fábricas de celulose. É bom lembrar que aqui no estado do Paraná nós temos a maior fábrica de celulose da América Latina, né? Que fica em Telêmaco Borba, que é a fábrica da Klabin. E você tem extensas áreas de reflorestamento para justamente fornecer matéria-prima para a Klabin ali em Telêmaco Borba, tá bom? Então é uma atividade importante, importantíssima, tá bom? Está presente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente esquece da silvicultura como atividade econômica importante. Bem, como eu falei para vocês, gente, deixa eu ver aqui, relações de trabalho. Então a gente agora vai dar uma olhada, tá bom?
nas nossas diferentes relações de trabalho. Já vou deixar aqui todas elas mostradas aí para vocês, para a gente ir trabalhando uma por uma, tá bom? Então, para fechar esse pacote aí de sistemas agrícolas, eu deixei no final as relações de trabalho. Na apostila de vocês está meio no início. Tem lá um exercício sobre isso, eu acho que nas aulas presenciais, aliás, nós não tivemos aulas presenciais sobre esse assunto, mas ele tá logo ali bem no início, tem um exercício sobre isso, tá bom? Então, o campo também emprega a gente. E as relações de trabalho do campo são um pouco diferentes das relações de trabalho que eu tenho na cidade. Na cidade, ou você é dono do negócio, ou você trabalha para alguém, é assalariado. No campo, tem isso, mas ela é mais complexa. Então vamos lá, gente. A primeira relação de trabalho que nós temos é o chamado trabalho familiar. Ou seja, seria o agricultor e a sua família exercendo a atividade de plantio, de colheita e de cuidado lá da cultura ou da criação de animais, certo? Esse trabalho familiar ele ainda é muito presente no Brasil, principalmente nas pequenas propriedades, essas chamadas propriedades familiares. Tá? Hoje existe uma preocupação desses agricultores, em grande parte, principalmente no centro-sul do Brasil, de que o filho venha a estudar. Então, hoje em dia, as crianças tendem a trabalhar ou a ajudar só meio período em determinadas atividades. Aquelas atividades mais arriscadas, elas não estão envolvidas, tá bom? Bem, geralmente, esse trabalhador, esse proprietário da pequena propriedade ou mesmo um grande proprietário, muitas vezes vai contratar gente que nós chamamos de trabalho temporário. Então, por exemplo, se o cara é proprietário lá de uma fazenda de 50, 100 hectares e você está no período de colheita, digamos que ele trabalha com café. No período de colheita ele vai ter que contratar pessoal de fora para auxiliar ele e a família na colheita do café. Então, geralmente vai ter um trabalho temporário, esse trabalho muitas vezes é negociado só de boca, tá bom? E aí nós temos uma figura conhecida na nossa cultura que é o boia fria, né? Que é aquele sujeito que vem do seu trabalho no campo, porque não é proprietário, porque não tem terra, e vai então trabalhar numa colheita. É muito costumeiro essa figura associada com o corte de cana-de-açúcar, tá bom? E a gente sabe, né, que num passado recente, e ainda em alguns lugares, esse pessoal aí trabalha às vezes 10, 12 horas por dia, ganha um salário muito baixo, né, e é conhecido como boia fria porque leva lá a sua comida, seu almoço, numa marmitinha que muitas vezes ele não esquenta, ele come ela fria mesmo. Então, por isso o apelido de boia fria. Tá? Bem, segundo trabalho que nós temos, terceiro, perdão, né, depois do trabalho temporário, o trabalho assalariado. Isso aqui é muito comum, gente, em fazendas comerciais. Então, grandes propriedades comerciais, tá bom? Então, o cara é um grande produtor de soja, o cara é um grande produtor de milho, ele vai ter lá um capataz, ele vai ter um gerente da fazenda, nem capataz a gente chama, gerente da fazenda, de uma série de trabalhadores que vão lidar com as máquinas, vai precisar de mecânico, enfim, uma série de profissões ali relacionadas. Esse pessoal todo vai ter carteira assinada. Então vai ser um trabalho assalariado, com carteira assinada, com os mesmos direitos que eu tenho na cidade. Então salário mínimo, 13º, férias, fundo de garantia, assim por diante. Então existe esse sujeito, existe, nas grandes fazendas comerciais ou gente trabalhando como chacreiro. É muito comum isso aqui na nossa região metropolitana, pequenas chácaras de final de semana e você tem lá um chacreiro que está tudo registrado direitinho, é um trabalho assalariado, tá bom? Bem, agora a gente parte aí por umas relações um pouco mais complexas, que é entre proprietário da terra e agricultor. Primeiro, a chamada parceria, tá bom? Então, eu sou um agricultor, mas eu não tenho a terra. E, digamos aqui, o cara que está me filmando é o proprietário da terra, mas ele não quer plantar. Então, a gente faz uma parceria. Eu alugo a terra dele, só que eu não tenho dinheiro para pagar pelo aluguel, mas eu tenho a produção. Então, vou plantar soja e entro num acerto com ele que 30% da soja que eu for plantar, né, esses grãos, 30% das sacas colhidas, vai para ele. É uma parceria. Eu estou pagando
o meu aluguel da terra através da produção. Então a gente vai chamar de parceria isso aí, tá bom? Bem, mas posso ter uma outra situação, arrendamento. Então eu vou pegar essa mesma terra e vou perguntar para ele, eu quero alugar ela por 6, 7 anos, quanto é que você quer? Tá? Então ele vai me dar o valor e eu vou então fazer o depósito mensal, ou pode ser dividido em 3 parcelas, 5 parcelas, aí varia o acerto que é feito. Então o arrendamento, eu tenho dinheiro, eu tenho um aluguel pago em dinheiro no final, tá? Ou durante o meu processo de uso daquela terra. A parceria não. Parceria é o pagamento do aluguel, mais com parte da produção, certo? Bem, depois disso, nós temos aí uma situação de relação de trabalho ainda muito triste no Brasil, que é a escravidão por dívida, tá? Ou seja, são contratações muitas vezes aí de peões, então gente que tem uma educação muito baixa, muito pequena, né? Entende pouco dessas relações de trabalho e que acaba sendo escravizado por dívida. Então não é uma escravidão, mas fim tipo século XIX, tá? Com chicote, não. Mas é uma relação no qual o trabalhador está permanentemente em dívida. Então lhe é prometido um salário, tá? Equipamento, alimentação, e depois aquele proprietário vai então descontar o salário, do salário dele, essa alimentação e o material ali que ele usou. E ele constantemente está em débito com esse proprietário. Então, volta e meia você tem casos, principalmente no norte do país, onde a fiscalização trabalhista é mais complicada, de pessoas, né, sendo aí retiradas desse processo de escravidão por dívida. Infelizmente, isso é triste. Deveria se trabalhar com essa população, né, no sentido de se educar a eles, ou seja, dar acesso a uma educação para que eles não voltem a ter essa relação. É muito costumeiro eles novamente serem enganados, tá? E ficarem num ciclo aí de escravização e saída meio que numa sequência, tá bom? Bem, depois nós vamos ter a figura do poceiro, tá bom? Então nós temos lá uma terra do governo, e há uns anos atrás, um grupo de agricultores entrou naquelas terras devolutas e você tem, então, aquele cara morando 25, 30 anos. Depois eu tenho constituição de outras propriedades, avanço do processo ali de ocupação com a agricultura, tá? Todo mundo com título, mas esse sujeito não, tá? É o chamado poceiro, ele não tem o título da terra. Se ele ficar mais de 5 anos, se ele tiver mais de 5 anos naquela terra, plantando, retirando o seu sustento, tá? Ele pode requerer o que nós chamamos de uso capião rural, que essas duas leis aqui, certo? Regulamento, a lei 1239 e 1240, a respeito do processo de uso capião, né? Então você pode, depois de 5 anos, tendo toda a documentação, provar ali que você é dono daquela terra, não porque tem um título, mas porque trabalhou nela, tá? E junto ao poceiro, muitas vezes eu tenho o grileiro. Na verdade, onde você tem poceiro, você vai ter grileiro, tá? E são áreas, geralmente, de muito atrito, tá bom? Então, o que é o grileiro? Grileiro, geralmente, é um sujeito que vai especular a terra num determinado lugar. Então, ele sabe que tem vários poceiros, faz um registro, às vezes, num cartório de que é dono daquela terra, e aí começam os conflitos, né? Porque eu tenho o poceiro que está há 20, 30 anos naquele lugar, e de repente o grileiro vai surgir lá para expulsar esse pessoal e vender essa terra, especular essa terra para um outro proprietário que com dinheiro vem ali ocupar, tá bom? Então, grilagem de terra é geralmente aquele atravessador, aquele sujeito que vai, de alguma forma, tirar a terra de um poceiro, ocupar uma terra que não é sua, para posteriormente vender num processo de especulação, tá? Então, gente, nós temos aí todas essas relações de trabalho, tá? E com isso nós fechamos essa parte relacionada aos sistemas agrícolas e às características gerais da agricultura, certo? Então, na próxima aula nós vamos estar trabalhando com os espaços agrícolas, inicialmente dos países centrais. Tá bom? Gente, essa aula vai estar para vocês também disponível, vou deixar lá em PDF, certo? Lá na plataforma, e devo, na sequência, colocar também
alguns exercícios, né? Orientar vocês em exercícios na apostila para reforçar esse conteúdo. Até a próxima!